Bom, é isso aí, gente. Estamos aqui para mais um Miudinhos. De novo. De novo. E agora, gente, a gente vai reenfatizar aquilo que a gente já vem falando em todos os outros episódios. Primeira coisa, agradecer a participação de vocês, porque de fato é isso que faz a gente conseguir trazer conteúdos cada vez mais diversos e trazer coisas que vocês também estão com interesse em entender um pouco mais sobre esse desenvolvimento comum. Né, sobre esse desenvolvimento comum. E aí agora foi muito interessante porque, já antes de eu entrar nesse assunto, convidá-los, né, a participar e a mandar mais perguntas, compartilhar também esses vídeos, esses episódios com as pessoas que vocês acham que vão ter interesse. Criticar, por favor, sugerir, elogiar também, porque também não faz mal também quando é genuíno. E além disso, gente, também participem tanto quanto a gente abre caixinhas lá no Instagram, coloquem suas perguntas, mas se a gente não tiver com caixinha aberta, pode mandar no direct, que a gente sempre tá de olho também para capturar aí essas perguntas e conseguir usar em algum episódio. Lembrar também, gente, que muitas vezes a gente não vai conseguir responder todas as perguntas, a gente tá tentando nuclear elas por sentido, né? Então, perguntas que são relativamente próximas pra gente nortear um episódio. E pode ser que a gente deixe perguntas de fora, mas que talvez sejam contempladas por essas que a gente traga para os episódios também, mas não deixem de participar, por favor. Então assim, para a gente falar sobre o nosso episódio de hoje, a gente vai entrar em um outro marco importante do desenvolvimento. As perguntas que foram trazidas foram muitas com relação a isso. E a gente acha importante também, porque até agora a gente já destrinchou bastante sobre a primeiríssima infância, a primeira infância, a infância de maneira geral, né? Então, crianças. E agora a gente vai conversar um pouquinho sobre a adolescência. E aí, para isso, Roberto, a gente tem 3 perguntas que a gente selecionou que eu achei muito interessante, porque são perguntas bem abrangentes que eu acho que vão levar a gente para algum lugar bem, bem legal. A primeira delas, então, é assim, né? O que é adolescer? Então, que eu acho que aí já vai abrir uma discussão muito boa aqui. Então, o que é adolescer, né? O que é virar adolescente, no caso. A segunda delas, por que os adolescentes estão tão pouco engajados com as coisas, principalmente com escolas, né? Então, foi um comentário de um professor, inclusive. E a terceira pergunta é, por que os adolescentes são tão irresponsáveis? Então, assim, eu acho que vai dar bastante pano pra manga aí, de uma coisa bem importante. Então, o que é adolescer, Roberto? Então, vamos lá. Eu vou começar a falar do tema do adolescer, pegando uma situação recente, pandemia do Covid-19, 2020, 2023. Sim, em 2023, porque foi finalizada 5 de maio de 2023. As crianças pequenas, principalmente as crianças que nasceram na pandemia, perderam muito. A gente já falou disso aqui, enfim, né? A gente viu isso, assistimos de camarote, tudo isso, né? Mas a criança é como se fosse um rascunhão do encontro com a vida, consigo mesmo, com os outros. Na virada para a adolescência, né, tem o passar a limpo, né? Coisas que não foram conquistadas, aprendidas, por exemplo, o kit de sobrevivência não foi desenvolvido na infância, vai ter que agora arrumar na adolescência, junto com tudo acontecendo. A adolescência é o tempo de passar a limpo. Então, nesse sentido, os adolescentes perderam demais. Então a gente tem adolescentes que tinham 15 quando começou a pandemia, saíram com 18. Então vejam, praticamente no final, na reta final do próprio processo de desenvolvimento neuropsicomotor, do final do processo da escolarização, né? Então tem toda uma condução dessas questões que a adolescência precisa se haver com ingredientes muito mais ácidos, né, do que confortáveis. Então eu vou usar aqui algumas imagens, né, para pensar a questão do adolescer, que devem ser muito refletidas para que adolescer não vire adoecer. Né? Para que a adolescência não vire aborrecência. Então, onde que isso acontece? Então, primeiro assim, vamos usar a imagem da montanha-russa, né? Então, é muito legal a subida da montanha-russa, é uma expectativa, é uma sensação, nossa, de frio na barriga, como é que vai ser a descida, até que chega no topo e desce, né? Então, e aí qualquer coisa que você tenha imaginado, já desceu, já aconteceu, né? Então, mais ou menos, como outra imagem, o melhor da festa é esperar por ela. A festa é a festa.
né? E o final da festa, inclusive, é sempre sem graça, né? Eu lembro de uma situação de uma pessoa próxima que tinha uma filha adolescente que os pais nunca buscavam no fim da festa. E isso criou na cabeça dela, de 13 anos, toda uma fantasia do fim da festa. O fim da festa deve ser uma coisa magnífica, deve ser uma coisa assim estupenda, porque eu não posso ficar no fim da festa. E aí um dia aconteceu de ficar até o fim da festa, porque aí o horário era os pais foram buscar depois, enfim. E aí ela viu o fim da festa. Primeiro que o lugar ficou horroroso quando acende a luz, né? Então na hora que acende a luz da boate, quando existia boate, né? A boate é feia. Né? E as pessoas vão embora. Não tem graça no fim da festa. Não tem gente. Então talvez essa imagem seja mais importante junto com a história da montanha-russa pra gente entender o que é o adolescer. Então todo aquele sonho, né, dos pais, da sociedade em relação à criança. Nossa, criança é tudo de bom. Nossa, a gente vai ter um filho e vai ser uma maravilha, né? E a gente quer ter a criança. A gente não quer ter o adolescente. E o jovem também. Né? O jovem também lá pra frente. Ou lá na ponta, né? Lá na ponta. Quando ele crescer, um amigo, um companheiro. Mas e o meio do caminho? Ninguém pensa nisso, né? Ninguém sonha, né? Passando a mão na barriga, né? Pensa aquela cena da grávida lá nas fotos. Ela tá passando a mão na barriga e pensando na primeira menstruação da filha, né? A primeira masturbação do filho. Não, ela quer pensar a criança fofa, né? Aquela gracinha que é mesmo a primeiríssima infância, né? Vai começando a segunda infância, a coisa já começando um outro ar. Uma criança de 4, 5, 6, 7, 9 já é outra coisa. Com 12 nem se fala, né? Então só que vai adolescer. E é importante demarcar, todas as crianças adolescem. Mesmo as crianças atípicas, autistas adolescem, PC adolesce, né, com paralisia cerebral, síndrome de Down, ou seja, adquire as características de toda uma série de construções próprias ao crescimento celular e ao processo de desenvolvimento neuropsicomotor. Então, há um acompanhamento, né, cortical de uma série de possibilidades, num trançamento com o ambiente que a gente não pode negar, né? Mesmo quem tem síndrome de Down vai adolescer. Então, em termos psíquicos, a adolescência é o tempo do pé na porta. Então, se numa criança a gente vai lá e põe a mão e mexe, né? Aquela história lá que eu falei uma vez, né? Você bateu o bolo, esqueceu o ovo, 5 minutos depois você tira de lá e bate de novo, isso é uma criança. Um adolescente não. Tem coisas que aí depende dele. E a adolescência, ela é um processo que não começa com 12. Não começa na puberdade. Puberdade não é adolescência. Puberdade é uma série de transformações do crescimento para a maturação genital. Isso é uma coisa que vai permitir a reprodução. Agora, a adolescência é um processo que começa por volta dos 8, 9 anos, com a primeira entrada da criança numa certa densidade que ela não tinha, e nessa densidade, quando ela dilata e começa a ter volume, ela começa a ter percepção do outro e a capacidade, falei isso nos episódios, de desenvolver varanda. Né? Ou seja, eu aqui e o que aconteceu ali. E que depende muito dessa construção do outro com a criança, de 8, 9, 10 anos. Né? Então, uma criança dessa faixa etária, por exemplo, vai começar a se perceber dentro do grupo social. E é uma idade que tipicamente aparece o bullying. Né? E aí faço aqui uma grande crítica à questão de como se lida com o bullying, como se fosse uma coisa só das crianças. Crianças dessa faixa etária, 8, 9, 10 e adolescentes, colocam o dedo na ferida daquilo que nós adultos não fomos competentes de construir como uma sociedade responsável, intercessora e coletiva. Então, o bullying é o testemunho da falta dos adultos. Né? Porque assim, como que acontece o bullying? Na não percepção dos adultos. Ah, nós não vimos. Como não viram? Vocês não estão lá? Né? Vocês não estão assistindo, manejando, cuidando, estrategizando possibilidades? Né? Quer dizer, fazendo assembleia dos alunos, discutindo o tema, se aproximando daquelas crianças que são mais fragilizadas ou têm mais dificuldades de se posicionarem, de fazerem limite com o outro. Né? Lembra lá do kit de sobrevivência, né? Cuidar de mim e respeitar o corpo do outro. Né? Então, se isso não está agenciado na infância, isso vai começar a refletir problemas. E o mais importante, as crianças que passam por violência na escola, seja praticando, seja sofrendo, elas são reprodutoras de uma sociedade violenta.
né? Então, nós adultos produzimos uma sociedade violenta. Nós adultos, nesse momento, olhamos, né, estupefactos. Nossa, o que está acontecendo? Está acontecendo aquilo que a gente produz. Ou seja, adolescentes e o adolescer, né, que é esse processo, exige muito mais a presença dos adultos agora do lugar autoral. Então, se na infância os pais e os educadores como um todo não bancam uma autoria, nessa faixa etária, na adolescência, isso vai tomar uma proporção de desastre. Por quê? Porque o adolescente vai perguntar para o adulto: o que você faz com a agonia de viver? O que você faz com essa vida de incertezas? Como que você lida com o fato de que não tem felicidade? Como que você suporta não ter garantias? E aí, a não resposta, muitas vezes, é uma questão que piora a situação. Piora a situação, porque ele precisa do seu parâmetro até para negar. Ele precisa do seu parâmetro para poder construir outra coisa. Ele precisa do seu parâmetro até para concordar. Mas você vai ter que se posicionar. Então, diante de uma criança, dá pra gente ficar falando em nome do ideal, né? Das coisas lindas, belas e maravilhosas. E uma criança, ela quer ser grande. Ela vai ouvir, ela vai obedecer, né? Em nome dessa possibilidade de vir a ser grande e conquistar coisas que o adulto anuncia. Quando a criança adolesce ou começa esse processo de adolescência, entre ali 9 anos até 15, que é o auge disso, né, sendo 13 é pior momento, né, onde não tem mais como voltar nas estratégias da infância, até porque ele já é grande, e alguns são grandes mesmo, grande de verdade, né, de verdade, né, 1,80. em termos de 1,80, né, e às vezes moças já, né, com todos os caracteres sexuais secundários, né, com pensamento já, né, que não está mais na infância, e não tem ainda para onde ir. Né? Então, não tem para onde voltar e não tem para onde ir. Eu diria que aos 13, e um dos filmes, né, dessa época é exatamente nessa idade, né, de Hollywood, porque é o fundo do poço. Né? Então, assim, eu não sei quem eu sou, eu me perdi nisso tudo, então passei cerca de uma década sendo dentro de um corpo que crescia em tamanho, né? Mas eu não cresci em qualidade. E aí, entre 10 e 13, eu sou outra pessoa. Né? Então, chegou, por exemplo, um ticket de viagem que eu nunca tinha visto, que é essa história de desejo sexual, que em mim impõe o outro, que me faz buscar o outro, que eu tenho medo, que eu desconheço, não conheço nem meu corpo, como é que eu vou conhecer o do outro? Né? Então, tem toda uma série de transformações e de desconstruções que não são fáceis e que, na existência com os outros, isso dá algum lugar. Né? Então, a experiência de estar com os outros nessa faixa etária que os adolescentes não viveram na pandemia foi muito ruim. Né? E principalmente, aqui faço crítica a algumas experiências escolares que vi de perto, né? Com filho adolescente, que vi de longe nos relatos de colegas e relatos clínicos, às vezes foram recebidos por algumas escolas como se nada tivesse acontecido. Né? Como se simplesmente fosse importante saber o conteúdo de biologia, de matemática, como se eles não tivessem passado por uma situação de total falta de parâmetro entre eles. Então a gente não pode esquecer que a experiência coletiva, ela se funda basicamente na possibilidade do cruzamento da informação vertical com a informação horizontal. Né? É assim que se organiza o aprendizado coletivo. Então, várias pessoas que fazem transmissão vertical dos adultos para crianças e adolescentes e várias pessoas da sua faixa etária ou outras faixas etárias convivendo. Quem faz isso, por excelência, é uma escola. Né? Então, o adolescente não teve essa experiência, que é tão ou mais importante do que essa experiência nas crianças pequenas. Porque nos pequenos, se espalhar, todo adulto quer cuidar de uma criança, gente. Todo mundo vai gostar da criança. Do adolescente, nem tanto. Né? Porque o adolescente, ele fala, ele questiona, ele traz pra você coisas que você não quer saber. E ele põe o dedo na ferida. Você não sabe, você é adulto, você não sabe o que é o viver. E nós não sabemos mesmo. E é isso que aborrece. Sim, é isso que vira aborrecência. Porque ele fala disso. E aí, muitas vezes, a gente, ao invés de suportar a adolescência e fazer essa caminhada junto, né, a gente mergulha na nossa decepção de não ter conseguido construir o que a mídia disse que a gente ia fazer, que era conseguir criar no nosso filho uma pessoa diferente, um adulto melhor, um humano melhor. Isso não existe.
Ainda precisamos cantar muito Belchior, gente. Ainda somos os mesmos, vivemos como os nossos pais. Ponto. Né? Por quê? Porque a gente tem um vir de lá. E para que a gente seja versão disso, número 1, os adultos têm que ser autores. E número 2, nós vamos construir uma autoria que vai, sim, discordar da dos nossos pais. Eu seria assim, né, usando essas imagens, né, eu penso mais ou menos igual ao mundo de Bob, né, tudo faz uma imagem. A adolescência, ela é uma ponte, né, e essa é a ponte, ela é chamada de decepção. Você começa a adolescência se decepcionando com os outros. É isso que uma criança de 8, 9, 10 anos tem que encarar. Os outros não são grande coisa. Ninguém é. Né? Os outros não são maravilhosos. Ninguém é. E essa descoberta do ninguém é volta pra ele. Eu também não. Eu também, também não sou grande coisa. Eu não sou maravilhoso, eu não sou perfeito. Ninguém é. Pra piorar, perfeito ou não, todo mundo morre. Olha que joia. Né? Finitude. Né? A finitude é posta para todos os vivos. Se vai viver mais ou menos, gente, não é essa a questão. A questão é que morre. Né? E não morre por condições simples, né? Que é o que pensa uma criança até aí, né? Acho que eu já falei disso aqui uma vez, não é? Acho que já. Morre porque foi atropelado, porque ficou velhinho, porque ficou doente ou porque fez feiura. Né? Morre todo mundo. Peraí, morre todo né? mundo. Os legais, morre na barriga, né? Morre. Né? Morre jovem. E Roberta, aí assim, pensando nessa segunda pergunta que trouxeram, né? Que aí os adolescentes são desinteressados das coisas, né? Eu não sei se isso talvez seja um bom comentário disparador, mas vamos pensar dele. Também é muito complicado, porque nessa ideia de que a gente se aborrece, né, com os adolescentes, né, por eles trazerem essas verdades, a gente também aborrece os adolescentes com certas verdades que também, assim, a vida é ruim, a vida é triste, tudo é difícil, trabalhar é difícil, estudar é difícil. Ou desqualificar o adolescente. Desqualificar o adolescente, ele não serve pra nada. Isso então... que você ouve não é música. Porque no meu tempo, que fazia assim era melhor. Porque agora, como se faz, é pior. Então, assim, esse conflito de gerações, ele é tradicional entre as gerações, né? Então, recomendo a vocês um clássico, Ética Nicômaco, que é um texto de Aristóteles, que é muito usado para discussão da ética, que é um texto para o filho. Né? Então, assim, recomendo vocês lá. Lá já estava falando disso. Porque a geração não concorda com a geração anterior. É isso mesmo. Isso faz parte do pacote. Né? E a gente, adulto, vai ter que suportar que o filho vai nos superar. No sentido de que ele vai fazer uma versão disso e criar outra coisa, né? Então não dá pra ser eternamente Branca de Neve, né? Então na medida que for crescendo a gente mata? Não, a gente não mata. Não. A gente vai aprendendo com eles e vai ser superado e ultrapassado. Isso é muito importante. Então, se a adolescência é a ponte da decepção, o final da ponte é: eu não vou me preocupar, né, no sentido de pré-ocupação, em decepcionar os outros. Então, eu me decepciono com os outros e decepciono os outros. Por quê? Porque eu sou outra pessoa. Então, essa construção de outra pessoa, ela precisa de uma caminhada ou de um calçamento, usando a imagem ainda da ponte, que é o calçamento da responsabilização. Então, de certa forma, pulo para a sua última questão, depois eu volto na segunda. Né? Quer dizer, então, a responsabilização é feita por alguém. Os adultos estão responsabilizando os adolescentes. Né? Os adultos estão sustentando combinados que, difíceis ou não, autorais sempre, né? Eles vão bancar, ainda que existam outras insígnias. Ah, mas todo mundo faz assim, né? O famoso, eu não sou mãe de todo mundo. Então aqui, né, tal coisa é importante. Né? Tal coisa é algo que é preciso fazer. Ah, quando eu estiver na minha casa não vou fazer. Por favor, fique à vontade. Agora aqui, né, onde você mora com os pais, Renato Russo, não foi nem eu que inventei isso, você precisa seguir as regras da casa. Essa é a regra da casa, né? Então, eu vejo, né, voltando aqui à segunda questão, né, esses adolescentes estão desengajados ou eles estão tomados por uma série de coisas. Primeiro, a própria transformação. Não sobra energia, gente, interna para pensar tudo, né? Então, tem isso também, né? Então, algumas pessoas, porque adolescente fica burro. Não, gente, ele tá tomado por muitas questões que ele não tem ferramentas para resolver com isso, para manejar, né? Segunda coisa, nós adultos oferecemos uma possibilidade de um mundo interessante.
Não é o mundo do Instagram. O mundo real é interessante, porque claro que na comparação vida real, né, e Photoshop, né, a vida do Photoshop é mais interessante. Claro. Né, mais bonita, mais leve, mais fluida, né? Então, a vida real, ela é maçante, ela é chata, ela é árdua. Tudo tem que ser feito. Tudo tem que ser cumprido. A cada segundo, a cada minuto. Então tem uma chatice nisso. Então a gente está conversando com o adolescente sobre isso, a gente está dando testemunho sobre isso para ele, ou a gente está reclamando do trabalho o tempo todo, reclamando das relações o tempo todo, dizendo que ele é feliz e não sabe, ou tratando o adolescente como adulto em férias. Você proporciona tudo, coisas inclusive que você acha importante para você, mas será que é importante para ele? Né? Então, não sei se vocês se lembram, quando a Luísa foi para o Canadá, lembram disso? Né? Que era a propaganda do Magazine Luiza, tivemos um episódio aqui na cidade de muitas adolescentes que foram para o Canadá estudar. E aí viveram situações muito curiosas, né? Uma delas é uma mocinha adolescente aqui que não seja padrão, magrinha, né? Modelito 38, chegava no Canadá, número 1 era novidade. Número 2, no Canadá faz frio, muito, quase que o tempo todo. Então as pessoas não se relacionam com essa visão dos corpos do mesmo jeito que num país tropical. Então, conversar com o outro é muito mais interessante. Então essas mocinhas que aqui eram refúgio, ninguém dava bola para elas, porque elas não eram populares, nem bonitas, nem esculturais, chegaram ao Canadá e se sentiram valorizadas. Mesmo sendo gordinhas, ou muito altas, ou desengonçadas, elas tiveram um lugar. Né? E aí elas passavam um ano dessa experiência e voltavam para cá. Algumas tinham outras experiências de contato, de relações amorosas que nunca tinham tido aqui. E aí chegavam no meio do ano seguinte, né? Porque o calendário letivo é diferente. Até esperar fazer vestibular, né? E aí apareciam nos consultórios, né? Com uma série de questões existenciais, né? E que assim, efetivamente você foi lá, você aprendeu a língua? Não. Ela aprendeu outras coisas da vivência. Quem que tinha essa expectativa do intercâmbio e aprendizado da língua? O pai ou a mãe. E aí manda os filhos para vivenciar isso, que às vezes não é a demanda deles. Né? Eu lembro de uma situação de uma paciente adulta que fala disso, né, bastante, e não tem nenhuma questão ética de falar disso, vocês não vão conseguir identificar quem é, de jeito nenhum, que queria muito, né, que o filho fosse estudar fora do país. E ele falava, eu não quero. E ela falava, mas eu quero que você vá. E aí um dia eu perguntei pra ela, mas você quer? Quero, eu queria muito poder viver isso. Falei, então vá. Então vai. Vá. Ah, mas isso não tem pra minha idade. Eu falei, claro que tem. Lógico que e aí ela foi fuçando e achou uma experiência muito legal e foi estudar línguas que ela queria. Então assim, a gente coloca muitas vezes no adolescente o cumprimento de coisas que não realizamos, não temos a ousadia e a coragem de realizar, e depois a gente os censura dizendo que eles são desengajados. Então, mas engajado em quê? Cadê a autoria de quem? Né? E se ele não quiser, ele vai ter que bancar. Então, a única coisa que presta, gente, né, falando bem verdadeiramente em ser adulto, é você faz o que você quiser, desde que você pague antes. Né? E a lógica da vida não é pagar antes, é consórcio. Exatamente. A lógica da vida não é financiamento. Né? A lógica do financiamento sempre dá errado. Comprar um carro em 84 vezes vai dar errado. Por quê? Porque você vai pagar bem as prestações até o carro começar a dar problema. Aí começa a dar problema, você não paga nem a prestação e nem dá conta da revisão do carro. Né? E aí vira um problema no banco, aí, enfim, a gente já viu essa história. Quando a gente fala de consórcio, você vai pagando. Uma hora você tira, ou não. Não sei o que você vai querer daqui a um tempo. Mas a vida é um consórcio. Né? Então você vai pagando, porque tudo tem custo. O grande aprendizado, né, que está no avesso da responsabilização, do calçamento dessa ponte, é justamente nada é sem consequências. Né? Então não dá para simplesmente fazer o que você quiser. Então cuidar de um adolescente ou colocar o adolescente nesse lugar de adulto em férias tem consequências na adultice. A gente pode até pensar depois no momento, conversar sobre jovem adulto, né? Porque assim, há algo a ser feito nessa dimensão de estar com o adolescente que é muito mais importante no sentido do reconhecimento, da validação e educação, que a gente está falando toda hora. A aposta, né? Que eles precisam mais do que as crianças, né? Então assim, vamos estar com os nossos adolescentes, né? Vamos cuidar deles também.
né? Vamos escutá-los, vamos ouvi-los. Até para que ele possa concluir aquela fase final, né? Que é o acreditar, né? Sim. Então, assim, a gente acredita, a gente aposta e depois a gente acredita. Agora ele tem que acreditar. Ele vai levar isso para ele. Levar pra frente. E ele vai conduzir isso como possibilidade para outros novos humanos, sejam filhos dele, sejam enteados, sobrinhos, ou as crianças com quem ele encontrar, que ele possa também estar sempre nesse lugar da autoria responsável. Né? E é difícil? É claro que é difícil. Porque é aquilo que eu falei antes, criança é tudo de bom. Na hora do adolescer, tem uma construção outra que demanda ele. Mas se por um lado, criança é tudo de bom e a gente não tem ela, e isso demanda uma supervisão constante, que é cansativa e trabalhosa para todos, sempre, quando a gente vai na adolescência, a gente tem ele. E é importante que ele se contraponha. Tem um autor francês que chama, eu nunca sei se é Jean-Claude, eu acho que deve ser Jean-Claude Lebrun. E num dos textos dele, ele vai falar que é necessária a pressão educativa e é necessária a resistência. Né? Eu espero que ele resista. Eu espero que um adolescente, quando eu fale, é para fazer tal coisa, que ele faça cara feia. Eu espero que ele resista, né? Mas é isso, essa diferença entre uma coisa e outra, entre a pressão e a resistência, que vai produzir ele mesmo. Então, me preocupa um adolescente, né, que eu pressione, ele ceda automaticamente. Porque não vai ter o espaço dele. Quem vai ser ele nisso? Ele é a diferença. E do mesmo passo contrário, né? Que não se pressione ele. Que não haja nenhuma pressão e que ele não consiga se movimentar em oposição. Então, essa montagem é necessária na adolescência e fundamental. Que ele se oponha. Mas ele fez? Fez. Ah, mas ele fez de cara feia. Não tem problema, ele fez. Né? Porque eu preciso que ele faça. Porque ainda é um tempo em que o reconhecimento é pautado, ainda que seja um reconhecimento às avessas, né? Mas ele também quer ser visto, né? Ele também quer ser olhado, né? Mas aí a gente olha para ele e retorna. Eu posso te olhar, mas tem uma condição, né? Eu preciso que você isso, que você aquilo e que você esteja ali, né? Então às vezes o adolescente perturba, incomoda. Na hora que você coloca para ele, mas o que você faz? Tal coisa já está definida. Por exemplo, você vai à aula. Né? Então não adianta você mandar mensagem no meio do dia, eu posso sair mais cedo? Posso não sei o quê? Né? E aí foi curioso, né, que quando a mãe demandou desse adolescente isso, né, por que você fica me ligando em tais horários? E aí você me deixa preocupada, será que está acontecendo alguma coisa e tal? E depois você cumpre e aparece aqui de cara boa. É porque eu quero saber se você está aí. Então os adolescentes também precisam de pai e mãe lá, precisam dos adultos lá. Né? Então assim, a nossa tarefa não acabou. Né? E aí, assim, se tiver, não é garantia, nada é. Mas se você, lá na outra ponta dos 20 anos, você tiver afinidade com seus filhos, com os adolescentes, com quem você encontrou, né? Que é aquele encontro de almas, né? Sem ser muito esotérica, né? Mas aquela coisa que você combina com aquela pessoa, vocês gostam da mesma coisa, do mesmo jeito, né? É a amizade mais legal que existe no planeta, porque você viu nascer. Você viu desde o início. Ah, mas e se não tiver afinidade? Também tá tudo certo, né? Figura tá lá, autônoma, né? Autora, responsável e livre. Missão tá cumprida e agora vocês são parceiros de vida, né? Isso é que é importante. Que a gente pense sempre nessa lógica de que ele vai ficar em pé sozinho. E ele vai dar conta dele. E vai dar conta dele no bando. E você vai ser desnecessário. Né? Então, há um passar o bastão importantíssimo, que é essa grande transmissão do legado da família, da escola, da sociedade, e que puxa a orelha de todos nós adultos. Nós estamos falhando com os adolescentes, porque se existe um documentário, procurem por aí, que chama Nunca Me Sonharam, né? É porque a gente está errado. Então, talvez essas perguntas possam ser direcionadas para os adultos. Será que nós estamos oferecendo uma vida engajável? Será que nós estamos responsabilizando os adultos? Será que nós estamos crescendo com as nossas crianças para que eles possam se tornar, né, adultos viáveis? Porque afinal de contas não adianta nada também a gente jogar a questão de que eles são desinteressados, sendo que quem criou a base de tudo isso foram os adultos. Sim. Né? Então isso é algo que parte de nós, não parte deles. Né? Eles só estão cumprindo o papel deles. Então. Eles só estão, né, evoluindo dentro desse ciclo que eles estão
por finalizar. Assistindo. Porque eles foram espectadores. Eles então são há algo espectadores, pra gente né? construir aí junto com eles, ou começar a construir de novo, ou começar a refletir, né? Nós adultos estamos falhando. Entender que a lógica mudou também, né? São outros tempos, outras perspectivas, outras coisas que são consumidas. Mas as questões são as mesmas. E as questões que são as questões mesmas. existenciais. Quem somos nós? O que a gente está fazendo aqui? Alguém tem essa resposta? Né? Sem religião. Vamos tirar a religião de resposta, porque a religião depende de fé. Se eu tirar a religião, não tem resposta. Bom, muito interessante. Então, assim, gente, é isso. Adolescer é isso. É responder um tanto de coisa e também deixar de responder muita coisa, né? E eu acho que, igual esse episódio, poderíamos ficar falando muito mais aqui também sobre a adolescência. Mas eu acho que é isso. Eu acho que é até interessante porque fica essa coisa, né? De que a gente responde muita coisa, mas a gente deixa de responder. E tá tudo bem. A gente vai ter que lidar com essa angústia de não responder muitas coisas. Ou então, né? A gente encontra a resposta para as questões e as questões mudam. E também, constantemente. Muito bom. Então, assim, gente, é isso. Então, falamos um pouquinho sobre a adolescência. Muito bom também, porque a gente já até sabe quais são as próximas questões que a gente vai trazer aqui em outra oportunidade e que vão depender muito dessa conversa que a gente teve hoje, desse entendimento, desse processo que é a adolescência. E eu acho que isso é muito importante. E de novo, gente, refazendo o convite, se você tá gostando aí dos episódios, se você gostou desse episódio, compartilha aí com quem você acha que também vai gostar, seja essa pessoa um curioso, um profissional, um pai, qualquer pessoa que você acha que do mesmo jeito que você se interessou pelo assunto, também se interessaria, compartilha com essa pessoa, porque ajuda a gente também a se engajar, a continuar com isso daqui, se bem que a gente já falou isso aqui outras vezes, a gente gosta de falar, então a gente vai continuar falando. Pra engajar a gente a falar, não precisa de muita coisa assim, não. E só lembrando também, continua não sendo fácil, né? Mas fosse impossível. Senão a gente não tava aqui, Muito né? bom. Mas ainda não é impossível, a gente continua aqui. A gente continua aqui. Então é isso aí, gente. Obrigado pelo episódio de hoje, nos vemos na próxima. Até mais.